Olá, eu sou o Luke. Bem-vindo ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual região do Brasil você é. Eu trabalho no turno da madrugada em um posto de gasolina na BR-116, um trecho deserto onde o silêncio é quebrado só pelo ronco de caminhões ou pelo vento frio que corta a noite. É um emprego solitário, mas eu gosto da calma. Pelo menos, gostava até aquela noite. Eram umas 3 da manhã quando vi faróis cortando a escuridão. Um sedã preto, velho, com a pintura arranhada, parou na bomba 2. O motorista desceu e meu estômago gelou. Ele era alto, magro, com uma barba rala e os olhos fundos, como se não dormisse há dias. A roupa, uma camiseta cinza e uma calça jeans, estava manchada de vermelho. Sangue, muito sangue. As mãos também, sujas, com crostas secas nas unhas. Ele veio até mim, o rosto sem expressão, e disse, com uma voz rouca: "Enche o tanque e limpa o para-brisa." Disfarcei, tentando não encarar as manchas. "Claro, senhor", respondi, mantendo a voz firme. Peguei a mangueira e comecei a abastecer, enquanto ele ficou parado, olhando para o nada. O ar parecia pesado, como se o próprio silêncio estivesse me sufocando. Peguei o rodo e o pano para limpar o para-brisa, mas minhas mãos tremiam. Havia algo errado, muito errado. O vidro do carro estava embaçado, mas dava para ver o banco do passageiro. Uma faca, jogada de qualquer jeito, com a lâmina escura. Terminei o serviço e voltei para a cabine. Ele pagou em dinheiro, notas amassadas com um leve cheiro metálico. "Banheiro?" perguntou. Apontei para o lado do posto, uma construção pequena e mal iluminada. Ele foi, e eu fiquei ali, o coração disparado, tentando decidir se chamava a polícia ou fingia que nada aconteceu. Afinal, eu não sabia de nada. Podia ser tinta, não sangue. Podia ser só um cara esquisito, mas algo dentro de mim gritava que era mais. Quando ele voltou, entrou no carro e foi embora sem dizer uma palavra. Os pneus cantaram no asfalto e o sedã sumiu na escuridão. Foi aí que percebi. Ele tinha deixado algo no banheiro. Um celular, velho, com a tela rachada, jogado na pia. Hesitei. Não era da minha conta, mas a curiosidade venceu. Peguei o aparelho e, para minha surpresa, ele não tinha senha. Abri a galeria de fotos primeiro. Meu Deus! Imagem de uma mulher, amarrada, com o rosto inchado e ensanguentado. Outras fotos mostravam uma mata fechada, uma pá, sacos plásticos. Meu estômago revirou. Abri as mensagens. A última era de um número desconhecido. Feito. Coordenadas. Menos 23,5678. Menos 46,7890. Não deixa rastro. Outra, mais antiga, dizia: "Ela tá no porta-malas. Termina logo." Meu coração parou. Aquelas coordenadas eram a menos de 10 quilômetros dali, numa área de mata que eu conhecia. O cara não era só um suspeito. Ele era um monstro. Eu não sabia o que fazer. Denunciar? E se ele voltasse? E se já estivesse longe? Fui até a cabine. Tranquei a porta e fiquei olhando o celular, como se ele fosse me dar respostas. Foi quando ouvi o ronco de um motor. O sedã estava de volta. Ele parou na entrada do posto, os faróis apagados, e desceu. "Esqueceu algo?" perguntou, a voz agora com um tom de ameaça. Ele sabia. Sabia que eu tinha o celular. "Não sei do que está falando." Menti, mas minha voz tremia. Ele se aproximou, o rosto iluminado pela luz fraca do poste. "Devolve. Agora." Não sei de onde tirei coragem, mas joguei o celular no chão e pisei, esmagando a tela. "Sai daqui. Cara, eu já chamei a polícia." Era mentira, mas ele não sabia. Ele avançou, rápido, me empurrou contra a parede da cabine e senti o cheiro de suor e sangue. "Você não sabe com quem está mexendo", rosnou. Tentei me soltar, mas ele era forte. Consegui acertar um soco no rosto dele
e ele cambaleou. Foi o suficiente para eu correr para dentro da cabine e trancar a porta. Ele bateu no vidro, gritando, mas depois correu para o carro e fugiu, os pneus gritando no asfalto. Fiquei parado, ofegante, o coração na garganta. Peguei o celular do posto e disquei para a polícia. Tem um cara, acho que ele matou alguém. Ele estava aqui, no posto da BR-116. Deixou um celular com fotos, mensagens, coordenadas. Expliquei tudo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. A polícia disse que estava a caminho, mas pediu para eu ficar onde estava. Agora, enquanto escrevo isso, estou esperando. O posto está vazio. O silêncio voltou, mas não é mais o mesmo. Cada sombra parece viva, cada barulho é um passo. Não sei se fiz a coisa certa. Não sei se ele vai voltar antes da polícia chegar. Só sei que aquelas fotos, aquelas mensagens, vão ficar na minha cabeça para sempre. E aquelas coordenadas. Deus, espero que cheguem a tempo. Há pouco mais de um ano, eu trabalhava no caixa de um posto de gasolina numa rodovia deserta, um lugar tão isolado que a noite parecia engolir qualquer sinal de vida. O turno da madrugada era o mais pesado, horas de silêncio. Só eu, o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o ronco esporádico de um caminhão. Na época, eu achava que o pior do emprego era o tédio. Mas então, há exatos 14 meses, comecei a notar algo que mudou tudo. Um carro começou a aparecer. Toda madrugada, às 2h47 em ponto, ele surgia. Um sedã cinza, velho, com faróis amarelados e a pintura descascada. Ele parava no canto do pátio, longe das bombas, e nunca abastecia. O motorista só ficava lá, olhando para a loja. Para mim, no começo, pensei que era só um viajante perdido, talvez esperando alguém. Tentei me convencer disso, mesmo quando as visitas se tornaram diárias. Ele estacionava, desligava o motor e ficava sentado, uma silhueta escura contra a luz fraca do poste. Eu não conseguia ver seu rosto, mas sentia o peso daquele olhar. Trabalhando sozinha, com o gerente só chegando às 6, eu não tinha muita escolha além de fingir que não notava. Mas meu coração disparava toda vez que via aqueles faróis cortando a escuridão. Às vezes, eu anotava o horário no caderno do caixa, como se registrar aquilo me desse algum controle. Um dia, há uns 13 meses, ele mudou o padrão. Lembro como se fosse ontem. O carro estacionou como sempre, mas, pela primeira vez, ele desceu. Meu estômago gelou. Era alto, magro, com cabelo ralo penteado para trás, uma jaqueta de couro surrada. O rosto era comum, mas os olhos eram frios, como se enxergassem além de mim. Ele entrou na loja, o sininho da porta tilintando, e veio até o caixa. Um chiclete, disse, com uma voz tão baixa que quase não ouvi. Colocou uma moeda de R$1 no balcão e ficou me encarando enquanto eu registrava a venda. Você trabalha aqui toda noite, né? Perguntou, com um meio sorriso que não combinava com os olhos. Respondi um sim seco e empurrei o troco. Ele demorou a pegar, como se quisesse prolongar o momento. Boa noite, murmurei, desesperada para ele sair. Ele riu baixo, pegou o chiclete e foi embora. O carro ficou no pátio mais uns minutos antes de sumir na estrada. Depois disso, ele começou a entrar toda noite. Sempre comprava algo inútil. Um chiclete, uma bala, uma garrafa d'água e sempre tentava conversar. Você mora por aqui. Não tem medo de trabalhar sozinha. É tão quieto aqui, né? Perfeito para pensar. Eu respondi o mínimo, tentando manter a calma, mas cada palavra dele era como uma pedra no meu peito. Ele nunca fazia nada de errado, nada que eu pudesse apontar como ameaça. Mas o jeito que me olhava, o tom da voz, o sorriso que não chegava aos olhos, tudo gritava perigo. Eu comecei a contar os minutos até o fim do turno, verificando a tranca da porta obsessivamente. Uma noite, há pouco mais de um ano, as coisas ficaram piores. Ele entrou,
Comprou uma lata de refrigerante enquanto passava o código de barras. Disse: "Você é mais bonita sem esse uniforme. Vi você na cidade, sábado." Meu sangue gelou. Eu não tinha ido à cidade naquele fim de semana. Ou tinha. Minha mente disparou, tentando lembrar. Ele riu, como se soubesse que tinha me desestabilizado. "Tô brincando." Ou não. Ele pegou a lata e saiu, mas deixou um papelzinho no balcão. Era um número de telefone. "Me liga se ficar entediada," disse, já na porta. Não toquei no papel. Joguei no lixo assim que o carro dele sumiu. Naquela mesma semana, comecei a notar coisas estranhas. Um barulho no pátio, como passo no cascalho, que eu jurava não ser só o vento. Um reflexo na vitrine que parecia não ser meu. Uma noite, ao fechar a loja, encontrei um maço de cigarros no chão, perto da entrada. Eu não fumava. O gerente também não. E o posto não vendia cigarros. Meu coração disparou. Era dele. Só podia ser. Anotei no caderno: maço de cigarros. Não é meu. 3h12. Na noite seguinte, ele não apareceu. Suspirei aliviada, mas o alívio durou pouco. Às 3 da manhã, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Você não ligou." Fiquei chateado. Meu corpo inteiro tremeu. Como ele tinha meu número? Eu nunca disse meu nome. Respondi, com os dedos trêmulos: "Quem é?" A resposta veio em segundos: "Você sabe quem. Te vejo amanhã." Desliguei o celular e tranquei a porta da loja, embora soubesse que não adiantava. Ele estava me vigiando. Não era só no posto. Ele sabia mais do que eu imaginava. No dia seguinte, contei tudo ao gerente. Ele disse que eu estava sendo paranoica, que clientes esquisitos são normais, mas prometeu checar as câmeras de segurança. À noite, liguei para a polícia. Expliquei sobre o carro, as conversas, as mensagens. O atendente foi educado, mas disse que, sem uma ameaça clara, não podiam fazer muito. "Registre tudo. Se ele aparecer, nos chame na hora." Foi o conselho. Voltei para o caixa, o estômago embrulhado, sabendo que ele viria. Ele sempre vinha. Naquela noite, às 2h47, o sedã cinza apareceu. Meu coração parou. Ele estacionou no canto de sempre, mas não desceu. Ficou lá, os faróis apagados, só a silhueta visível. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas antes que discasse, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem: "Você falou com eles, né?" Não devia. Meu Deus, como ele sabia? Olhei para o carro e, por um instante, vi o brilho de um celular dentro dele. Ele estava me vendo, talvez até ouvindo. Corri para trancar a porta, mas, quando cheguei à entrada, ele já estava lá, do lado de fora, a centímetros do vidro. "Por que tão nervosa?" perguntou, a voz abafada pela porta, mas clara o suficiente para me fazer recuar. "Só quero conversar." Ele bateu no vidro, não forte, mas o som ecoou como um trovão. "Abre a porta. Não vou machucar você." Minha visão embaçou de pânico. Gritei que ia chamar a polícia e ele riu. "Eles não vão chegar a tempo." Ele ficou ali, me encarando, por o que pareceram horas, mas foram só minutos. Então, voltou para o carro e foi embora. Chamei a polícia imediatamente. Eles vieram, mas o carro já tinha sumido. Mostrei as mensagens, o caderno onde eu anotava tudo, até o maço de cigarros que guardei num saco plástico. Eles levaram o caso a sério, mas não encontraram o carro. As câmeras do posto pegaram a placa, mas era falsa. O número que me mandava mensagens era de um celular descartável. Não havia pistas. Ele simplesmente sumiu. Hoje, um ano depois, eu não trabalho mais naquele posto. Mudei de cidade, troquei de número, evito lugares isolados. Mas ainda vejo aquele sedã cinza em pesadelos. Ainda sinto aquele olhar. As mensagens pararam
e nunca mais vi o carro, mas às vezes, quando estou sozinha, ouço um barulho que parece cascalho sobre pneus. E, no fundo da mente, sei que ele pode estar lá fora, em algum lugar, esperando. Às 2h47 da manhã, olho o relógio e tremo. A luz alaranjada do fim de tarde se estendia preguiçosamente sobre o asfalto quente da BR-316. Eu já estava contando os minutos para o fim do meu turno. Mais umas 2 horas, finalmente poderia esticar as pernas, se tomar uma cerveja gelada. A rotina de frentista no posto Shell era quase sempre a mesma. Boa noite, amigo. Completa, por favor. O senhor quer verificar o óleo. Aceita cartão. Monotonia pura. Foi então que um carro preto, um sedã um tanto quanto surrado, parou rente à bomba número 4. O motorista era um cara de uns 30 e poucos anos, vestindo uma camisa de flanela xadrez, apesar do calor. Ele sorriu de forma educada, até um pouco forçada, e pediu para completar o tanque. Enquanto a bomba debitava os litros, ele começou a puxar conversa. Nada de incomum até aí. Movimento fraco hoje, né? Essa estrada é perigosa à noite. Respondi com a cordialidade automática de sempre, mas percebi um brilho estranho em seus olhos, uma inquietação por trás da fachada simpática. Ele começou a fazer perguntas mais específicas sobre o posto. Quantos funcionários trabalhavam no turno da noite? Se tínhamos câmeras de segurança? Sim, tínhamos, mas a que cobria as bombas estava meio capenga. Qual era o movimento da loja de conveniência depois das 10 da noite? Ele olhava fixamente para a porta de vidro da loja, como se tentasse enxergar através das prateleiras de salgadinhos e refrigerantes. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Perguntei, já um pouco impaciente. Ah, não, obrigado. Só estava curioso. Lugar meio isolado aqui, né? Ele pagou em dinheiro, uma quantia redonda, sem contar as notas. Agradeceu com um aceno rápido e arrancou o carro, cantando o pneu na saída. Respirei aliviado. Cliente esquisito, mas pelo menos não deu trabalho. Voltei para a pequena sala de controle, conferindo o movimento das bombas. Foi quando a vi. Aquele mesmo sedã preto estava voltando, entrando na contramão da via de acesso ao posto. E agora, não era só o motorista. Havia mais 2 figuras corpulentas no banco de trás. A ficha caiu como um raio. As perguntas, o interesse pela loja, a volta repentina com reforços. Estavam armando alguma coisa. Um assalto, talvez algo pior. Senti o sangue gelar nas veias. Lembrei do meu celular, roubado na semana passada quando voltava para casa. Estava completamente sozinho, ilhado naquele posto no meio do nada. A adrenalina começou a bombear. Não podia entrar em pânico. Precisava pensar rápido. Eles pararam o carro bruscamente perto da loja. Os 2 homens de trás saltaram, rostos fechados, olhares raivosos. Um deles empunhava o que parecia ser um pedaço de ferro. Meu coração martelava no peito. A porta da sala de controle tinha uma tranca frágil. Não resistiria a um empurrão mais forte. Olhei ao redor desesperadamente, procurando por algo que pudesse me ajudar. O extintor de incêndio vermelho, pendurado na parede. Era a minha única chance. Enquanto os 2 homens se aproximavam da porta da loja, forcei a tranca da sala de controle e agarrei o extintor. Era pesado, mas a urgência me dava força. Esperei, contendo a respiração, o barulho da porta da loja sendo arrombada. No momento em que um deles cambaleou para dentro, seguido pelo outro, eu avancei. Gritei com toda a força dos meus pulmões, lancei o jato de pó químico branco e denso em direção aos seus rostos. A reação foi imediata. Os 2 homens cambalearam para trás, tossindo e gritando, os olhos ardendo. O motorista do sedã hesitou por um instante, olhando da cena caótica para mim, o extintor ainda em minhas mãos trêmulas. Aproveitei a confusão. Saí da sala de controle, correndo em direção à entrada do onde ficavam as
corri agachado na direção da estrutura metálica da placa. Comecei a escalar, as mãos suadas agarrando as barras de ferro frias. Era alto, muito alto, e o vento lá em cima balançava a estrutura de forma assustadora. Lá de cima, eu tinha uma visão privilegiada do posto. Os 3 homens estavam reunidos perto da loja, discutindo acaloradamente. Pareciam desorientados e irritados com um ataque inesperado. Gritei o mais alto que pude, chamando por socorro, esperando que algum caminhoneiro passasse na rodovia e ouvisse. Minha voz se perdeu no vento. Então, tive outra ideia. Peguei meu cinto, a fivela de metal pesada, e comecei a golpear a estrutura da placa ritmicamente. O som metálico ecoava na noite silenciosa, um pedido de ajuda desesperado. Continuei golpeando, meus braços cansados, a garganta seca. Finalmente, depois de que pareceu uma eternidade, ouvi um barulho distante. Um motor de caminhão se aproximava. Os 3 homens lá embaixo pararam de discutir, olhando para cima, confusos. O barulho do caminhão se tornou mais alto. Quando o veículo pesado surgiu na curva, buzinei freneticamente com o cinto na estrutura metálica. O caminhoneiro pareceu entender. Diminuiu a velocidade, piscando os faróis. Os assaltantes, percebendo que sua tentativa havia sido frustrada, correram para o sedã preto e sumiram na escuridão da rodovia. Eu fiquei ali em cima, agarrado à placa, tremendo da cabeça aos pés, a adrenalina dando lugar a um cansaço exaustivo. Olhei para o caminhão parado na entrada do posto, o motorista acenando para mim, incrédulo. Naquela noite, a rotina monótona de frentista se transformou em uma luta pela sobrevivência. E no final, foi a minha desesperada escalada na placa luminosa que me salvou. Nunca mais olhei para um posto de gasolina da mesma maneira. A calmaria da noite pode esconder perigos inimagináveis, e às vezes, a única arma que temos é a nossa própria inteligência e a coragem de lutar.